Solo Leveling finalmente chegou e com o primeiro episódio já chutou o balde, demonstrando cenas incríveis e absurdas, aumentando o hype do anime mais do que já tinha esperado. Mas diz pra mim, com esse primeiro episódio, você sabe quem são os personagens que foram introduzidos na obra? Você já sabe quem são cada um deles? Ou qual é a história deles e tá curioso? Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês quem são esses personagens um por um. Opa, pra você que não me conhece, meu nome é Breno e cara, com esse primeiro episódio todo mundo já deve pelo menos ter ouvido falar sobre as cenas extras. Muitos personagens apareceram agora que a gente não estava esperando que fosse aparecer. Normalmente eles iriam aparecer lá para os capítulos 20 ou 30 do manhwa, mas ele apareceu no primeiro episódio. E com isso, muita gente ficou surpresa. Ué, por que eles estão aparecendo agora? A gente não sabe, mas não quer dizer que isso é uma coisa ruim. Só que isso mal importa para as pessoas que já leram o manhwa, pois eles já conhecem quem são os personagens. O que importa aqui mesmo é para as pessoas que começaram a ver o anime agora, não tem conhecimento sobre o manhwa e tá curioso sobre quem são esses personagens, qual a importância deles e qual é a história deles. É isso que a gente vai falar nesse vídeo daqui. Mas para isso, é óbvio, eu tenho que avisar para vocês, caso vocês estejam assistindo isso e não conheçam o manhwa, estejam curiosos, mas não queiram ter nenhum spoiler, eu tenho que avisar. Vai ter spoiler nesse vídeo, infelizmente não tem como falar dos personagens, da história deles, o que vai ser apresentado sem dar spoiler. Então, caso você não queira spoiler, infelizmente eu sinto muito, mas esse vídeo não é pra você, porque não tem como apresentar eles, não tem como apresentar a história deles sem demonstrar nenhum spoiler. Então vamos começar. Uma das primeiras cenas extras que a gente tem nesse primeiro episódio é quando os caçadores estão numa sala para avaliar o seu rank. Isso acontece quando você acaba de se tornar um despertado. Você tem que avaliar o seu rank para decidir qual que vai ser basicamente o seu futuro dali para frente e que missões você pode aceitar, de que portais você pode entrar. Um dos primeiros personagens que a gente é apresentado é um personagem muito importante e que fica por muito tempo na obra. A gente é apresentado ao Yujinho. Ele é um personagem que vai ficar por muito tempo ali ao lado do protagonista. Após o Sun Jinwoo conseguir o sistema para ele, ele começa a evoluir de nível rapidamente. Uma das primeiras raids que ele faz é num portal básico, junto com um grupo supostamente montado ali do nada, com a participação desse mesmo caçador, Yujinho. Ele acaba sendo um encarregado de levar os mantimentos. Então, basicamente, o Sun Jinwoo fica ali carregando umas bolsas cheias de mantimentos para esse grupo ficar dentro da dungeon. Ele acaba conhecendo o Yujinho aí, onde eles são traídos, para quem a maioria já sabe, eles são traídos por esse grupo, porque eles só queriam ganhar o dinheiro e farmar por cima desses dois. Sem que esses dois ganhassem nada, eles iam simplesmente matar esses dois dentro da dungeon. E é aí que o Sun Jinwoo acaba se revelando, acaba mostrando sua verdadeira força. Ele acaba matando todos ali dentro, menos o Yujinho, que acaba ficando muito grato por ele e acaba tendo uma trajetória junto com o protagonista ao lado dele, né? Não tem muito o que se falar sobre a força dele. Na avaliação ele foi considerado um caçador de rank D, então não é uma classificação tão alta assim, é só um pouquinho depois da classificação de rank E, o que quer dizer que ele não é tão forte. Mas ele tem uma individualidade muito grande que é o dinheiro. Ele é muito rico, a família dele é muito rica. Ele tem diversas empresas espalhadas pelo mundo que também gerenciam os caçadores, mas também gerenciam grande parte de construções feitas para caçadores e para outras empresas também. É uma família muito rica, por isso ele tem muito dinheiro e acaba contratando o Sun Jinwoo para fazer algumas raids ali com ele no início do relacionamento, da amizade deles. Ele começa contratando o Sun Jinwoo para fazer 19 raids em 19 dungeons para ele conseguir ganhar dinheiro, enquanto o Jinwoo vai conseguir uma classificação boa o suficiente e um nível de mérito suficiente para que ele consiga herdar a empresa para ele, porque ele tem um irmão também que pode ter a empresa herdada. No caso, ele não quer que o irmão dele herde essa empresa do pai dele. Então ele tenta fazer o máximo possível para conseguir um mérito e conseguir gerenciar as empresas do pai dele. Depois disso, o relacionamento deles é aprofundado, o Sun Jinwoo passa a tratar ele como o irmão mais novo e o Jinwoo começa a tratar o Sun Jinwoo como seu irmão mais velho. Ele mesmo fala que
Na visão do Ji-ho, o Sun Jin-woo é muito mais o irmão mais velho do que o verdadeiro irmão mais velho dele, que nem passa tempo com ele ou muito menos gosta dele. Mesmo tendo que falar bastante spoiler nesse vídeo, eu prefiro não ter que falar de spoiler nesse vídeo, então eu vou me limitar muito a dizer o que acontece futuramente. O que vocês precisam saber é que o Ji-ho vai ficar por muito tempo com o protagonista. Tipo, quando eu falo por muito tempo, é literalmente até o final da obra, eles não se separam mesmo. Nessa mesma cena onde o Ji-ho tá avaliando o rank dele, também tem outra personagem que fica deixada mais ou menos de fundo, mas que também já dá a entender que ela vai aparecer novamente na obra. E tipo, de fato, ela vai aparecer novamente. Não é uma personagem tão importante, mas ela teve ali um desenvolvimento legalzinho, umas aparições legalzinhas. Eu vou mostrar pra vocês quem ela é. Han Song-gi é amiga da irmã do Sun Jin-woo, a Sun Jin-ha. Ela estuda na mesma escola e é uma recém-despertada. Nesse dia é justamente quando ela também está indo avaliar o rank dela, o que ela acaba sendo avaliada como rank E, e futuramente as professoras dessa escola começam a se preocupar com ela, porque ela é uma adolescente, ainda é muito jovem e além disso ela é uma rank E, então é muito perigoso para ela querer se aventurar dentro das dungeons, o que ela estava querendo abandonar a escola para iniciar nessa vida de caçadora. Então essa professora acaba pedindo para que o Sun Jin-woo convença essa menina a desistir dessa ideia, voltar para a escola, tentar se formar, o que é muito melhor, muito mais seguro do que ela se aventurar dentro de uma dungeon. E como ela é uma menina com um espírito muito determinado, o Sun Jin-woo não viu outra opção a não ser mostrar para ela o quão seria difícil ela seguir nesse caminho de caçadora sendo uma rank E. Como ele também já foi um rank E, então ele também sabe o quão difícil é você conseguir se aventurar dentro de uma dungeon tendo um nível tão fraco sendo um caçador. Com isso, ele acaba se juntando numa raid que a guilda Hunters estava fazendo dentro de uma dungeon. Só que tem um problema, dentro dessa dungeon era um portal vermelho, ou seja, um portal normal, que é o que a gente viu no primeiro episódio, não normal, né, porque teve uma coisa ali que não era tão normal. Um portal padrão, que é aquele azul que todo mundo viu, é simplesmente uma dungeon onde tem duas formas, ou você derrota todos os monstros e o boss, e o portal acaba se fechando, ou você deixa o portal lá e acaba tendo uma quebra de dungeon, onde os monstros acabam saindo para fora e você é obrigado a derrotar eles do mesmo jeito. Só que existe um segundo tipo de portal que é muito diferente desse. Esses são chamados portais vermelhos. Dentro desses portais vermelhos, uma vez que você entre, você não consegue sair, até que o portal se liberte sozinho ou que você derrote o boss, e aí o portal é obrigado a fechar de qualquer forma. Se você não fizer uma dessas coisas, você vai ficar preso nesse portal até ele decidir abrir sozinho. Isso é o que acaba acontecendo nessa raid. Ele acaba se juntando a eles e acaba indo dentro dessa raid. O que se mostra ser um portal de rank A e um portal vermelho ainda por cima. Ou seja, eles podem passar meses tentando completar esse portal. Dentro desse portal, se dividem em dois grupos. Um onde os outros vão tentar conseguir derrotar o boss e libertar todo mundo do portal vermelho, onde só os caçadores de rank mais alto vão. Enquanto o outro time, que é o mais fraco, entre aspas, vão com o Sun Jin-woo, onde eles tentam basicamente sobreviver dentro desse portal. O que nesse momento o Sun Jin-woo está bem mais forte, então não é realmente uma preocupação eles conseguirem sobreviver. Nesse dia, ele acaba salvando todo mundo ali, e a Song-yi acaba começando a admirar ele em vez de desistir em ir dungeons. Futuramente ela desiste de ir em dungeons porque ela viu que ela não ia conseguir muita coisa, e é só isso. Ela não aparece tanto mais pra frente, até porque pelo fato dela ser fraca, ela não tem muita participação na obra, principalmente porque o Sun Jin-woo enfrenta muitas pessoas poderosas, não tem como ela aparecer ou ser de tanta importância futuramente. Mas essa partezinha foi bem legal onde ela apareceu. Logo após essas cenas extras, a gente já é novamente apresentado a mais um personagem. O nome dele é Choi Jong-in e ele é basicamente o líder da guilda Hunters. Não tem muito o que falar sobre ele. Ele é um caçador de rank S, que também fez parte da primeira raid da Ilha Jeju, que falhou e falhou novamente depois, o que só foi dar certo depois, quando o Sun Jin-woo vai finalmente participar dessa raid. Ele é um caçador tipo Mago de Fogo, e a guilda dele é uma das maiores da Coreia. O que, caso você não saiba, a Coreia tem 5 guildas principais e a guilda dele é uma das maiores.
principalmente porque ele conseguiu contratar uma pessoa de Rank S, ou seja, tem 2 Rank S dentro da mesma guilda. Não tem muito sobre a história dele, mas tudo que a gente tem é que ele foi de grande importância na raid da Ilha Jeju, tanto nas primeiras quanto na última raid da Ilha Jeju, ele foi de muita importância, e de que ele também é espertinho na hora de negociar, mas em si ele é um caçador de coração bom que ajuda quem realmente precisa. O que, por coincidência, essa caçadora que ele conseguiu chamar para a guilda dele, que é Rank S, a gente conhece muito bem, é nossa queridíssima Shahrain. O que ela também é uma caçadora de Rank S, do estilo espadachim, e ela usa o atributo luz. Não tem muito o que falar com relação à força dela, além dela ser uma das mais fortes da Coreia. Tipo, literalmente, dentre os Rank S ainda existe um desbalanceamento. Não quer dizer que todo Rank S é do mesmo nível. Ou seja, o que você tem que saber é que dentre os Rank S existem aqueles que são mais fortes e aqueles que são mais fracos. Só que eles não são avaliados de forma como, por exemplo, S, SS ou SSS, porque o medidor da guilda não tem esse limite. O limite deles é o Rank S. A partir disso, ele já não consegue identificar e dar erro no sistema. Por isso que um caçador de Rank SS pode ser colocado no Rank S, porque não existe classificação que defina quem é S, quem é SS e quem é Rank SSS. Ela treina esgrima junto com um caçador que aparece justamente nesse primeiro episódio. Por muito tempo ela treinou esgrima com ele, mas ele acabou perdendo o braço, então ela não consegue mais treinar com ele. Ela tem muita importância na obra, principalmente no momento em que o Sun Jin-woo precisou ser salvo lá na frente, mas eu não vou contar muito disso porque aí já é muito spoiler e tipo, é como se eu estivesse contando a história inteira só nesse vídeo. Então, o que você precisa saber é que ela rola um clima entre ela e o Sun Jin-woo, basicamente, e o que eu já vou dar spoiler para todo mundo, ela é a pessoa que fica com o Sun Jin-woo, então esquece qualquer outra crush que ele pode ter durante essa obra, porque ela vai ser quem vai ficar com ele até o final. Além das habilidades dela, ela também tem uma habilidade muito específica que ela é muito sensível ao olfato que os caçadores emitem, o que é basicamente energia mágica, e ela é muito sensível a quem emite essas energias mágicas, o que ela acaba não sentindo do Sun Jin-woo, porque ele não é exatamente um humano que está usando o poder de outra pessoa, entendeu? Mas conforme vai chegar, vocês vão entender. Eu não quero dar spoiler sobre isso também, porque senão vai estar contando a história inteira. Ela também foi de uma grande importância para conseguir completar a raid da Ilha Jeju, porém nessa batalha ela foi gravemente ferida, só que depois ela foi salva pelo Sun Jin-woo. Quanto a isso, nos primeiros momentos do episódio, a gente já é apresentado a 3 personagens e que um deles, mesmo as pessoas que leram o manhwa, ainda ficaram confusas sobre quem é. Mas vamos começar. Primeiro, a gente tem o Baek Yeon-ho. Baek Yeon-ho é o líder da guilda White Tiger, também caçador Rank S. Ele é um dos mais fortes também ali da Coreia do Sul. Ele tem uma forma bestial, basicamente. Ele tem muita força e é mais ou menos ali da classe assassina do que classe guerreiro. E ele consegue se transformar em uma besta como se fosse um lobisomem branco quando ele precisa lutar de uma forma mais séria e com mais força ainda. Ele é um cara que tentou contratar o Sun Jin-woo 3 vezes durante a obra, nenhuma delas ele conseguiu. Da mesma forma ali que o Choi Jong-gi, ele é uma pessoa boa, um caçador de coração bom e que ajuda as pessoas que realmente precisam. Ele teve um trauma durante a Ilha Jeju, junto com outro personagem, que vocês já vão entender o porquê. Então por isso que ele estava muito ansioso, ele estava muito nervoso para querer acabar logo com essa quebra de raid que houve na Ilha Jeju. Não tem mais muito o que falar. Futuramente na obra ele não é tão importante assim novamente, porque o Sun Jin-woo acaba enfrentando gente muito mais poderosa, então ele acaba não sendo de grande importância realmente ali dentro da obra. Mas até ali o arco da Ilha Jeju ele foi de fato muito importante, assim como os outros caçadores, para finalizar a raid na Ilha Jeju. Junto a ele a gente é apresentado a um outro caçador Rank S, que dessa vez é um healer, é o caçador Byung-gi. Ele também desenvolveu um trauma durante a raid na Ilha Jeju, que vocês já vão entender o porquê. Ele não ficou ansioso em finalizar logo, por isso que na hora de voltar para finalizar a raid, ele teve uma relutância imensa
em aceitar, e ele até pensou em se aposentar por um momento, porque ele tinha cansado de ser um caçador justamente por causa desse trauma. Então ele recusou diversas propostas tentadorasíssimas de diversas empresas por aí, inclusive as empresas do pai do Jin-Ho tentaram contratar ele, e mesmo assim ele recusou, porque ele decidiu que ele não seria mais um caçador. Ele não é muito rico em questão monetária e ele não tem família. Ele basicamente vive sozinho. Mas ele é uma pessoa também de coração muito bom. Principalmente dentre todos ali, ele é o cara que tem o coração mais bondoso. Ele é o mais bondoso ali no meio de todo mundo. Não tem muito o que falar, a força dele é maior do que o de um rank A fisicamente. E ele também tem um poder de healer absurdo, que nem pode ser considerado cura, é mais regeneração. Ele consegue devolver qualquer parte do seu corpo. Sei lá, o seu braço pode ser arrancado, ele consegue regenerar o seu braço inteiro como se nada tivesse nunca acontecido. Só que principalmente um personagem que as pessoas ficaram em dúvida, principalmente os que leram o manhwa, muitos deles não lembraram quem era esse personagem. Isso porque ele não apareceu muito no manhwa. Ele foi aparecer em uma cena e ele nem apareceu a forma dele, só apareceu como uma frase. Esse é o caçador Eun Seok. Muita gente não lembrava de quem ele era, por isso que quando começou ninguém fazia ideia de quem era esse personagem. Muita gente até achou de que era um personagem novo na obra, que nunca tinha aparecido. Mas, caso vocês não saibam, e eu quero deixar claro, não tem muito sobre a história desse personagem, já não tinha muito sobre o passado de outros, então desse aqui, tão pouco. Mas dentro do manhwa, ele é sim mencionado, e ele foi o motivo do trauma, tanto do Byung-gi quanto do Yeon-ho com relação à Ilha Jeju, porque foi justamente nesse momento, nessa raid que eles estavam fazendo no primeiro episódio, onde ele acabou morrendo. Ele foi devorado por diversas formigas ali quando a raid acabou falhando. É por isso que o Byung-gi queria se aposentar, não queria mais chegar perto de nenhuma relação com caçadores, e por isso que o Yeon-ho estava tão preocupado e querendo tanto finalizar logo a Ilha Jeju, porque ele estava sendo perseguido basicamente por esse trauma que ele acabou criando. Isso é citado no capítulo 89 do manhwa, onde o Byung-gi acaba falando para o Yeon-ho que ele lembra como Eun Seok terminou na raid da Ilha Jeju e se ele tinha certeza que ele queria voltar para a raid e finalizar aquela ilha. Existem outros personagens que eu poderia falar aqui nesse vídeo, mas eles vão ser apresentados e vão ser desenvolvidos muito rápido, não vai demorar tanto, por isso que eu acho que não tem a necessidade de falar sobre eles, como por exemplo o presidente Go Gun-hee ou por exemplo o chefe da associação Jin-chul. Então por isso que eu vou deixar quieto esses dois e outros personagens por aí. Eles vão ser desenvolvidos rapidamente, então vocês em breve vão conhecer quem eles são. Mas é basicamente isso. Solo Leveling não desenvolveu tão bem esses personagens, porém é bom que vocês conheçam eles, porque a grande maioria deles vão ser importantes para os próximos arcos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se tiver gostado e considere se inscrever no canal se você gostar desse tipo de conteúdo, porque eu tô pensando em trazer outros animes e outros manhwas aqui pro canal, além de Solo Leveling, porque eu comecei falando de Solo Leveling sendo o meu manhwa preferido. Então eu achei que foi pertinente com o fato dele estar sendo lançado atualmente. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais. Falou!